em 1 Pedro, e ontem eu tive a grata satisfação de relembrar o meu tempo de juventude. Eu tive o prazer de ser pastor de jovens por 7 anos, e ontem eu pude pregar lá na segunda igreja, num encontro de juventudes. Foi muito bom. E no dia 4 de dezembro, nós teremos um encontro de juventude aqui na Belém. Então, jovens estarão se reunindo, celebrando ao Senhor, um culto com a roupagem, com a cara dos jovens, e nós ficamos felizes. Eu até desafiei eles ontem, falei, olha, esse projeto tem que crescer ao ponto de não dar mais para se reunir dentro das igrejas. Então, vão fechar lá o Lomanto Júnior e vão fazer um grande culto de celebração ao Senhor, anunciando para toda a cidade que Jesus Cristo é a única esperança. Então, vamos trabalhar para Jesus. E aí o pastor Ricardo falou comigo, pastor, o senhor nunca pregou esse texto na igreja. Tem um diácono Dimas Gomes, ele tinha o costume de chegar no culto, e lá tem gabinete, na igreja que eu vim, e aí nos reunimos primeiro no gabinete, oramos com os diáconos, e ele sempre chegava e perguntava, quem é o pastor que vai pregar hoje? E eu fui amigo da filha do Dimas, como um pai para mim. E aí ele perguntava assim, Fábio, e aí, você vai pregar uma velhinha hoje? Velhinha é aquela mensagem bem antiga que você repete na igreja. Mas essa não é uma velhinha na Belém. Essa é uma mensagem que Deus me deu em 12 de março de 2016, eu nem imaginava em estar aqui com vocês, então não é repeteco aqui na Belém. Mas é uma mensagem que eu preguei para a juventude, que fala para a igreja. E aí Ricardo falou, pastor, prega ela na Belém, tem que pregar na igreja. Então eu vou obedecer o pastor Ricardo aí. Texto de Romanos, no capítulo 1, verso 16, Romanos 1, 16, diz o seguinte, porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Oremos. Pai, nós estamos diante da Tua palavra que é viva e eficaz, palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, ele faz em sua inteireza, faz uma apologia, uma defesa à doutrina da graça, da justificação. É um texto muito profundo e que eu fico maravilhado em estudar. E quando o Paulo faz uma defesa da fé, uma defesa do Evangelho, ele faz em virtude do Evangelho naquele período não ter a relevância que tem hoje. Naquele período o Evangelho era ridicularizado, o Evangelho era motivo de chacota, o Evangelho era tido como um movimento de alguns revolucionários, um povinho, um grupinho de pessoas. Os cristãos, eles não eram chamados de cristãos como nós chamamos hoje, que o Brasil é um país que proeminentemente tem mais cristãos. A maior religião do Brasil é o cristianismo, mas não era tido dessa forma naquele período. Sabe quem está vindo ali? São aqueles cristãozinhos, aqueles pequenos cristos, aqueles que têm feito bagunça por aí, têm feito zoada por aí, não fazem nada, são esses aí. E aí o apóstolo Paulo, ele faz uma defesa, ele fala, olha, eu não me envergonho do Evangelho, sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não é qualquer força, o Evangelho é o poder do Deus Todo-Poderoso. E o que nós temos como conceito do que seja o Evangelho? O Evangelho é boa notícia, o Evangelho é notícia nova. Por isso que o Paulo, falando aos Coríntios, ele fala, olha, quem está em Cristo é nova criatura, é nova criação. O Evangelho fala de coisas novas, de tudo sendo feito novo, da velha criatura se tornar nova criatura.
E uma das coisas que mais nos estagna, além da culpa, além do medo, é o peso que o inimigo traz sobre as nossas vidas com relação ao pecado. Você é pecador, você não é digno, você fez isso, você fez aquilo outro. Ele lembra a mim e a você aquilo que são nossas falhas e faz com que nós fiquemos paralisados para não adorar ao Senhor, para não servir ao Senhor, para não estar diante do Senhor. E aí o Paulo vai dizer, olha, o Evangelho é o poder de Deus, e o poder de Deus restaura todas as coisas. O poder de Deus perdoa todos os pecados. O poder de Deus nos liberta de toda a força do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado, porque o Evangelho é o poder de Deus. E porque eu vivo através do poder do Senhor, eu adoro ao Senhor. Agora ficou ruim. Volta como estava antes. Pronto, está ótimo. Futuca não. Então, o Paulo, ele faz essa defesa, olha, eu não me envergonho. Eu não me sinto ridicularizado. Eu vou continuar a pregar. E quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, um doutor da lei. O apóstolo Paulo, aquele que liderava o povo em sinagoga. O apóstolo Paulo, que outrora era Saulo, de perseguidor a perseguido, que conhecia a lei. Um judeu devoto e reconhecido como liderança. Então ele está dizendo assim, olha, eu tenho conhecimento das Escrituras e por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque eu reconheço que as Escrituras, elas testificam de Jesus. Elas reafirmam com veemência que Jesus é o Filho de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso. E o confronto era entre Cristo e Roma. Esse era o grande confronto. Roma era a maior força existente naquele período, e ele escreve ao povo que estava em Roma. Roma era uma força, o berço da civilização, o início que podemos dizer da cultura, de código penal, de literatura. Os gregos e os romanos, eles disputavam, e os romanos nesse período estavam à frente. Eles dominavam tudo, eles mandavam em tudo. Só que aí, o apóstolo Pedro, em Atos, ele vai dizer, a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor. Deus o colocou no mesmo patamar do imperador. Você pensa que o imperador manda? Quem manda é o meu Senhor. Quem manda é o meu Kyrios, não o teu Kyrios. Quem manda é o Kyrios e o Salvador. É Jesus, Senhor e Salvador. E aí nós descobrimos que como Deus vence o mundo, a força que vence o mundo não é uma força destruidora. Porque nós pensamos assim, o forte é aquele que dizima. O forte é aquele que passa por cima, feito um trator, e que nem olha para baixo. Só que o Evangelho, ele é diferente. O Evangelho é uma força que é diferente de todas as outras forças. O Evangelho vence o mal com o bem. O Evangelho vence com o amor. Vence com o olhar. Vence com estender a mão. Aquilo que nós chamamos de redenção. O Evangelho é a oportunidade para todas as pessoas e não para um grupo específico de pessoas. Pastor, o senhor é universalista? Eu não. Mas se o irmão chama isso de universalismo, então a Bíblia é universalista. Porque Tito, Paulo falando a Tito, ele fala que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. O evangelista João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê, todo. Então a Bíblia ela vai falar do poder de Deus se manifestando a toda criatura, a todas as nações, a todas as pessoas, não fazendo acepção. O próprio Jesus dizendo, aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora.
Nós podemos ver Jesus contando a parábola do filho pródigo, o filho que foi, meteu o pé na jaca, e quando volta, o pai abraça, o pai acolhe, o pai corrige e bota, senta aqui do meu lado, vem cá que eu vou te mostrar agora como a vida, ela é realmente. Então nós podemos observar que o Evangelho não é uma disputa de poder. O Evangelho não tem a ver com a igreja maior, a mais bonita. A igreja não tem a ver com aquele que prega melhor, o que não prega melhor. A igreja não tem que ter essa disputa daquele que aparece e do que não aparece. A igreja tem que entender que todos nós somos iguais. E que perante o Senhor, todos nós somos filhos e filhas de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho que restaura todas as coisas. O Evangelho que restaura relacionamentos matrimoniais. O Evangelho que restaura relações de pais e filhos. O Evangelho que restaura a tua relação com Deus. Você e Deus. Quando você pensa assim, não, eu estou tão distante do Senhor, e o Senhor fala, eu estou caminhando com você, pelo vale de sombra, pelo vale de morte que você está passando, eu estou junto com você, e eu não abro mão de você. Esse é o poder do Evangelho. E o Evangelho, meus irmãos, aquilo que eu tenho dito com frequência, nós ficamos com medo de teorias novas, ou até de teorias antigas, a saber, uma delas que amedronta muita gente, principalmente os mais antigos, mais tradicionais. Eu tenho medo do comunismo. Pronto, lá na década de 60 o Brasil também tinha medo do comunismo. A intervenção militar foi em função disso. O presidente do Brasil foi lá na China e o cara foi lá para fazer um acordo com os comunistas e vai tomar... Pronto, não vou entrar no mérito político, esse é só o mérito histórico. E aí, tem que... comunismo. Se você pensa que a China vai dominar o mundo, quem tem celular aqui, levanta a mão. Quem tem celular, levanta a mão e fica... Quem não tem celular, levanta a mão. Quem não tem celular e não usa? Tem alguém aqui que não usa? Irmã Hilda, mas a senhora usa aquele telefonezinho que a senhora me liga, que parece um aparelho. É um celular. Então sabe o que acontece? Todos os componentes desse seu aparelho veio da China. A China já dominou o mundo. A China não vai dominar o mundo. A China já dominou. Sabe o carro? Quem tem carro? Os componentes eletrônicos todos vêm da China. Sabe o aço? Esses ferros que estão aí? A gente vende o minério e eles fornecem o aço. Se a China parar de produzir aço, o mundo para de construir. Não tem condições de... Então por que o pastor está fazendo isso? O pastor é comunista e está defendendo a China? De maneira alguma. De maneira alguma. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, que o Evangelho está para além do poder bélico da China, ou dos Estados Unidos, ou de qualquer outra nação que você falar assim, tem poder. O Evangelho está para além disso. O Evangelho ele não está em disputa ou em concorrência com qualquer outra teoria, com qualquer outra pesquisa. O Evangelho ele não é uma verdade diante de outras verdades. Não. O Evangelho é a verdade que questiona, que afere se as outras verdades têm razão ou não, à luz das Escrituras e de Jesus Cristo. O Evangelho olha para as teorias e diz assim, olha, deixa eu ver se você está certo, à luz da palavra e da pessoa do Cristo de Deus. Então, quem serve a Jesus e segue o Evangelho, que é o poder de Deus, não tem medo de nenhuma outra força. Porque o Evangelho não é uma força a disputar com outras forças, porque o Evangelho é o poder de Deus. E Deus não é o mais forte, Deus é o Todo-Poderoso. Pensando assim, a igreja ela não fica refém de forças, de governos, de domínios ou de qualquer outras manifestações de poderes humanos. Falava com Quinca ali na porta, Igreja Batista Belém e muitas outras igrejas espalhadas pela face da terra. É manifestação do poder de Deus. Esse templo construído, as vidas que por aqui já passaram, as que ainda vão passar,
o amadurecimento, o crescimento, essa construção é manifestação do poder de Deus, é a sustentação do poder do Senhor, e que não está a disputar com ninguém. A maior loucura nossa e de outras igrejas aqui mesmo na cidade é num momento de ápice de crise, enfrentando uma construção. Mas nós servimos ao Todo-Poderoso. O Evangelho é o poder de Deus. E esse poder, a palavra grega que traz, é o... Por que eu vou falar isso? Não, o pastor conhece de grego, é muito fácil isso. Você bota lá no Google e você verifica qualquer palavra, qual é a correlata no grego. Coisa mais fácil que tem hoje. Então não é porque eu conheço mais, não. Não. É só para ensinar o princípio. A palavra vem, dunamis, utilizada tanto pelo apóstolo Paulo em Romanos, quanto pelo evangelista Lucas lá em Atos dos Apóstolos, ele escrevendo o que Jesus fala: olha, aguardem em Jerusalém, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas aqui, acolá e até os confins da terra. A palavra é dunamis, e a raiz de dunamis é dínamos, e dínamos tem a ver com dinamite. Dinamite é um explosivo. O poder de Deus, ele é explosivo. E se você colocar uma dinamite aqui, você, independente da quantidade, ela vai causar um estrago. Ela vai destruir. E o poder de Deus destrói poderes, fortalezas do mal e reconstrói. Esse é o poder de Deus, o poder de reconstruir, não o poder de destruir. O poder de Deus desfaz aquilo que não presta e cria uma nova pessoa, um novo coração, um novo sentido, um novo pensamento, uma nova visão, uma nova missão. E só recebe isso quem serve a Jesus, quem entende a boa notícia e recebe essa boa notícia, agarra a boa notícia e não larga mais. Eu não sei você, mas aquilo que eu experimento e que é bom, eu não deixo de experimentar. Seja um suco, seja um café, seja um biscoito, seja um bolo, aquilo que você experimenta e você gosta, você fala: eu quero comer de novo, e eu quero comer novamente, e eu não quero deixar isso. Assim é o Evangelho. Eu recebo, eu experimento essa boa notícia e eu não abandono nunca mais essa boa notícia. O poder de Deus é revelado em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Redentor. O poder de Deus em Jesus Cristo que nos ensina que Ele gera vida. Ele nos traz vida, e não vida de qualquer forma, vida em abundância, vida plena. E nunca há no Evangelho um ponto final. O ponto final é só quando Jesus vier buscar a sua igreja. Enquanto isso não acontece, continua a história do poder de Deus, em que Ele convoca a todos para estarem diante dEle, celebrando o grande banquete que será consumado, mas que já começou agora. Por isso que servir a Deus com alegria, servir a Deus com celebração, servir a Deus todos os dias, servir ao Senhor com júbilo. Vim aqui à frente para entregar meu dízimo e minha oferta, e eu gosto, tem uns vídeos dos africanos, que eles vão à frente entregar dízimos e ofertas dançando, pulando, de alegria, dizendo assim: olha, eu estou entregando porque o Senhor me deu um emprego, porque o Senhor está me dando vida, o Senhor me sustenta, e porque Ele me sustenta, eu vou lá na frente, dizer: Senhor, obrigado pelo meu emprego, que em detrimento de milhões de desempregados, eu tenho um emprego, e eu entendo que tudo que eu tenho vem do Senhor, e o que eu estou te dando, Senhor, é teu, não é meu. Eu vou para a tua casa, eu te adoro, eu sirvo ao Senhor. Sabe por quê, Deus? Porque o Senhor transformou a minha vida. O Senhor me deu razão para viver. E eu não me sinto pesado, e mesmo tendo trabalhado a semana toda, e ao domingo para a igreja, celebrar o teu nome, porque só existe segunda, terça, até sexta, sábado, porque o Senhor me dá vida. Se o Senhor não me desse vida, eu não teria a semana para trabalhar, para viver, desfrutar da família, de tudo que eu tenho. Porque tudo que eu tenho, o que eu faço, o que eu sou, vem de Ti, pertence ao Senhor. Essa é a boa notícia do Evangelho. E para concluir, eu quero fazer um link com o Deus que chama a todos.
Lá em Gênesis, do capítulo 11, nós podemos observar a história de Babel, a história de uma torre, em que os homens se unem, queimam tijolos e constroem uma torre que chegasse, que tocasse até os céus. E o texto diz que o objetivo deles era ter o nome conhecido. Eu não sei se você pensa muito bem nessa questão do nome, o seu sobrenome, o sobrenome da sua família, honrar o nome. Se perdeu essa tradição. Em 1900, antigamente, quando se falava o sobrenome de uma família, você não precisava dizer mais nada. As pessoas identificavam, ele é filho de fulano, filho de ciclana, e tal, e ó, não, é de tal família. Hoje se perdeu muito essa cultura. O que eles queriam? Eles queriam ter o poder, ter somente o nome deles conhecido. E aí Deus identifica o propósito deles, eles querem se sobrepor a todo mundo. Quando eu olho Babel, eu enxergo um monte de crente. Por que eu enxergo um monte de crente? Crente que quer, não, a minha igreja é a igreja é melhor. O meu templo é o melhor. A minha doutrina é a melhor. Mas só que para toda queda há uma redenção. Para todo pecado há perdão. Para toda destruição há uma nova criação. E a redenção de Babel é Pentecostes. Lá em Atos dos Apóstolos, nós podemos ver galileus. Por que galileus? Homens que não tinham cultura. Homens que não eram empresários, doutores, donos de propriedades, não eram riquíssimos. Mas nós também podemos viver diversos povos indo até Jerusalém para adorar a Deus. E dentre todos aqueles povos, alguns galileus começam a falar do poder do Evangelho, a saber, o apóstolo Pedro. E todas aquelas pessoas conseguem entender aquela pregação no seu idioma, na sua língua original. Muitos confundem e falam assim, ali eram línguas estranhas. Olha, o dom é outra coisa. O texto ali fala de uma coisa chamada polifonia. Olha, o cara fala aqui em português, o de lá que só entende em japonês, ele consegue compreender o português mesmo não sabendo português. Esse foi o fenômeno de Pentecostes. E o que isso tem a ver? Tem a ver que no reino de Deus, todos são iguais. Ninguém tem um nome conhecido. O único que tem um nome conhecido é Jesus Cristo, o Filho de Deus, Senhor e Salvador. É somente Ele que tem toda a autoridade e todo o poder. Não é o pastor A, B ou C, não é o diácono, não é o membro, não é o levita. Não, é Jesus Cristo. Todos se reúnem na mesma mesa em torno de uma única pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Salvador, aquele que trouxe a boa notícia, a boa nova de grande salvação. E essa notícia precisa continuar a ser contada todos os dias. Há oportunidade, há restauração, há salvação, há renovo de forças, há o consolo, há o conforto, há o fortalecimento. Tudo isso em uma pessoa, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você quer tudo isso? Agarra Jesus, não larga Ele. Fica com Ele, não deixa Ele embora, bota Ele dentro da sua casa, ouve a voz dEle, conversa com Ele, lê acerca dEle, conversa sobre Ele. E aí você vai ver sua vida sendo mudada e transformada e restaurada. Por isso que Ele mesmo, falando ao apóstolo João lá em Apocalipse, dizendo, escreve aí que eu vou te dizer, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo. A boa notícia é essa, Jesus veio trazendo salvação e restauração, e Ele bate a porta do teu coração. O que você vai fazer? Você pode pensar assim, pastor, eu cometi o pior pecado do mundo, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não presto para nada. E aí Jesus continua a bater e falou, olha, você pode ter feito a pior coisa, mas eu sou a melhor pessoa, e eu sou a melhor notícia para você. O que há de pior, eu transformo no que é melhor. O vinho velho se torna vinho novo. Aquilo que está morto, volta a viver. Aquilo que não tinha carne,
passa a ter carne, passa a ter saúde, passa a ter vida, porque o Evangelho de Jesus é a abundância de vida. Esse é o poder do Evangelho, o poder de Deus revelado a todo homem, não a um, a outro, mas a todos. Esse é o poder que vem até você, de todo aquele que crer, de todo aquele que crer, aquele que ouve e recebe, aquele que abraça, que está com o Senhor todos os dias. Não há outra maneira de viver a não ser com o Senhor. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida. Eu vou pedir às meninas para a gente encerrar cantando a última música que vocês cantaram, o Clade. Pode ser? Eu não sei se o grupo de louvor tem uma música antes de vocês cantarem, porque dá tempo, hoje eu só preguei 30 minutos, mas antes de vocês cantarem, tem uma música que eu não sei se a Andressa sabe, o pessoal do louvor, aquela Renova-me, Senhor. Vamos cantar? Vem cá, nossa tecladista, nossa turma, se vira nos 30, me ajuda aqui. Eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, fechar teus olhos. Eu não vou convidar ninguém aqui à frente. A equipe de louvor está vindo. Eu não vou cantar para você não ir embora espantado, assustado, porque eu não sou bom, esse não é o meu dom. Mas eu quero que você reflita, e o pós-lude vai ser o Clade cantando. Muito linda a música que eles cantaram. Porque quando pensamos assim, o poder de Deus, o Evangelho, a boa notícia, você não pode sair daqui dessa noite sem tomar uma decisão. E essa decisão não tem que ser comigo. Não tem que ser com o pastor Edivaldo, o pastor Ricardo. É uma decisão você e Deus. Você e o Senhor. Você diante do Senhor. E nosso Deus é o Deus que está neste lugar. Não há ponto final para o Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia que restaura todas as coisas. O Evangelho é a boa notícia que renova tudo. Mas você precisa cantar, você precisa orar, você precisa dizer: renova-me, Senhor, renova-me, Senhor. Eu não quero ser igual ao que eu tenho sido. Eu quero ser renovado por Ti. Eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero ser cheio de Ti, Senhor. Eu não quero sair daqui nessa noite do jeito que eu tenho sido. Eu quero ser diferente contigo, Pai. Eu quero experimentar a Tua presença todos os dias, por onde quer que eu venha andar. Eu não quero mais duvidar, Senhor. Eu quero confiar plenamente. Eu quero me entregar ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor.